Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Beyond, eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quarta-feira e vou falar para você, hein, quarta-feira de muito trabalho no CT Moacir Barbosa, comandado pelo técnico interino, né, Felipe Maestro, que era diretor técnico dessa atual gestão, e muito quente, hein, que calor hoje no CT, hein, deu para colocar o bonezinho ali para não atrapalhar ali o sol muito intenso nesse trabalho. Mudanças estão sendo feitas e a gente vai observar nos próximos dias a preparação para o jogo contra o Atlético Goianiense. E olha só, Luiz Castro é o técnico ex-Botafogo, estava no Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo, né? Quando a gente fala time de Cristiano Ronaldo, é que o Cristiano Ronaldo jogava, ou joga, né? Atualmente, claro. E o Vasco fez contato para o treinador, né? A respeito das condições do treinador e a gente vai falar bastante sobre isso, tá? A notícia quem trouxe para a gente foi o Lucas Pedrosa. Vamos falar bastante sobre outro nome também, que é o Pedro Caixinha. Exatamente, dois treinadores aí com um perfil parecido? Não sei, mas a gente vai falar bastante sobre esses assuntos, beleza? Mas antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários, deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho, e não esqueça de ir ali no primeiro comentário fixado, clicar no link da Estrela Bet. A Estrela Bet é patrocinadora aqui do nosso trabalho, patrocina o Gigante da Colina no basquete e também no futsal, e você ajuda a Estrela Bet a dar aquela moral para o Vasco. E lembrando que a Estrela Bet também dá aquela moral para você. Indo ali no primeiro comentário fixado, fazendo o seu cadastro e o seu primeiro depósito para palpitar em jogos do Vasco, você já ganha R$ 500. Então corre lá, faz lá o seu primeiro depósito, o seu primeiro cadastro na Estrela Bet. Show? Solta a vinheta, bora pro vídeo. Muito trabalho no CT Moacir Barbosa, debaixo de um sol com sensações térmicas acima dos 40 graus. Esse é o Rio de Janeiro que os turistas mais gostam, mas eu vou falar para você, tá? Que calor vem fazendo na cidade maravilhosa e olha só, o Vasco completa, né, mais um dia de trabalho no CT, fazendo a preparação para o jogo contra o Atlético Goianiense no próximo sábado. Já tem ingressos sendo comercializados, mais de 15 mil ingressos já foram vendidos, então corre lá você que ainda não comprou o seu. Sóciogigante.com está lá e o jogo que pode fazer com que o Vasco volte a vencer no Campeonato Brasileiro, né? A sequência contra o rebaixado Atlético Goianiense, ontem o rebaixado Cuiabá, o Vasco pega na última rodada e enfrenta o Atlético Mineiro no Caldeirão de São Januário também nessas 3 últimas rodadas. Então, muito sol para o técnico interino Felipe, né, fazer ali o seu trabalho diante de um cenário em reconstrução. Jogadores poderão ficar de fora, outros não. A gente vai estar, obviamente, apurando toda essa questão durante essa semana para trazer para vocês as informações certinhas do Vasco que enfrenta o Atlético Goianiense. Preparação no calor, mas está valendo. Muito trabalho diante de um sol muito quente no Rio de Janeiro. Bom, o Lucas Pedrosa ele trouxe a informação acerca do Luiz Castro. Segundo informações, Luiz Castro foi sondado pelo Vasco. O treinador que fez sucesso no Botafogo, mas saiu, né, durante a temporada para o Al Nassr, time que o atual do Cristiano Ronaldo, né? Na verdade, quando a gente fala, é até complicado a gente falar time do Cristiano Ronaldo, porque nessa era de SAF, dessa era de aquisições, muita gente vai pensar que o time é do Cristiano. Não, o time em que Cristiano Ronaldo atua nesse momento da sua carreira, né? Na temporada. Então, o Luiz Castro fez o seu último trabalho no Al Nassr e, claro, vale ressaltar, representantes do treinador já estão no Brasil para conversar com o Santos e o Vasco procurou saber também a respeito do treinador, fez uma consulta e vai esperar o retorno do Luiz Castro acerca dessas condições para iniciar um trabalho, quem sabe, no Gigante da Colina no ano de 2025. Outro nome é o Pedro Caixinha, né? Infelizmente, o Pedro Caixinha parece que não quer ficar no futebol brasileiro. É um bom nome? Eu não tenho ainda algo concluído do Pedro Caixinha, mas o conhecimento com o futebol brasileiro, o trabalho com o SAF e até mesmo a modernidade, né, nesse atual futebol, a questão tática. O futebol evoluiu muito nos últimos anos e, claro, né, o repertório técnico ele sempre vem à tona. Então, é muito parecido o estilo de trabalho, né, do Pedro Caixinha com o trabalho do Luiz Castro, que obviamente é muito distinto do trabalho, por exemplo, do Cuca, do Renato Gaúcho, que são
treinadores um pouco mais experientes, porém pouco mais conservadores em alguns assuntos. Obviamente, né? Cada um tem a sua característica. E parece, nessa consulta que o Vasco fez para o Luiz Castro, que a característica que o Vasco quer é sim a comunicação com uma língua tranquila ali de se fazer durante o dia a dia, né? E também a modernidade e um repertório técnico um pouco mais contemporâneo, vamos dizer assim. Como, claro, né, observar todo esse avanço acerca do Luiz Castro diante dessa consulta do Vasco. O Vasco tem um concorrente que é o Santos. Existe uma diferença? Sim. O Vasco ainda tem 3 jogos onde pode buscar coisas maiores no Campeonato Brasileiro. Quem sabe o Vasco pode classificar-se, né, para uma competição um pouco mais qualificada na América do Sul, tipo uma pré-Libertadores da América. São 3 jogos. Atlético Goianiense em casa, Atlético Mineiro, se ganhar do Botafogo na Libertadores, fica de férias também, assim como Atlético Goianiense e Cuiabá estão. Então são os 3 jogos do Vasco. 2 já estão de férias. É obrigação o Vasco ter pelo menos 6 pontos nesses jogos. E também observando o Atlético Mineiro. O Vasco joga em casa em São Januário e pode pegar o Atlético Mineiro também de ressaca, também de férias. Vamos ver, né, como que procede essa final da Libertadores. O Vasco teria grande possibilidade de pegar 3 clubes literalmente cagando e andando para o Campeonato Brasileiro. Vamos observar porque tem muita água para rolar. E claro, o Luiz Castro com o Santos não teria uma oportunidade de disputar, né, um torneio sul-americano em 2025. O Vasco pode proporcionar esse diferencial para o treinador. Claro, vamos ver o andar da carruagem. Bom, falando um pouco sobre reforços, né, informação do GE a respeito do Lucas Barbosa e do Isidro Pita, né, o Lucas Barbosa, jogador que está atualmente no Juventude, atua muito bem, diga-se de passagem, né, mas tem contrato com o Santos. Né, o jogador tem contrato com o Santos até dia 30 de julho de 2026. O jogador pertence à equipe santista, está emprestado até o final dessa temporada para o Juventude. E o Isidro Pita parece que o Cuiabá não vai fazer corpo mole diante de um cenário de propostas para tirar o jogador lá de Cuiabá. Então, olha só, a situação não é muito simples, tá, do Isidro Pita. Existe sim uma cláusula de rescisão, existem valores a serem pagos e parece que o Cuiabá ditou um preço, cerca de 8 milhões de euros para negociar o Isidro Pita para sair da equipe cuiabana. Lembrando que Isidro Pita vem jogando na seleção paraguaia, já vem sendo convocado de forma constante, jogador apenas de 25 anos de idade, está em alta valorização. Vamos ver como que vai proceder o Vasco diante de negociações. Do meu ponto de vista, eu não gastaria esse dinheiro com o Isidro Pita, tá? Eu iria atrás de outros reforços. Mas a gente sabe, né, da incógnita que é o Vasco para o planejamento de 2025. Virar sócio, virar um investidor, enfim. Jovens serão vendidos, jogadores do atual elenco serão vendidos para formar essa base de capital para o início do ano? Veremos. O certo é, saídas vão acontecer e chegadas também. Queria saber a sua opinião? Vai lá nos comentários, deixa o joinha para dar aquela moral, não te custa nada e, claro, não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais. Fechou? Forte abraço, saudações vascaínas, daqui a pouco eu volto com mais informações.